bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, numa semana em que começamos com uma pergunta que promete dar que falar. Já lhe conto tudo nesta conversa com o cronista em estúdio dentro de instantes. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel, viva! Viva, Paula! Está excepcionalmente connosco em estúdio e ainda bem, digo eu. E preparado para nos explicar a pergunta que lançou esta semana na sua crónica no Expresso. E se saíssemos da NATO? Mais do que uma espécie de proposta ou desafio, eu diria que se trata de uma reflexão. Comecemos então, antes de mais, pelo contexto. É preciso lembrar como nasceu a Organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecida por NATO. E é por aí que eu vou-lhe pedir que comecemos este podcast. Pelos acontecimentos que levaram à constituição da NATO no século XX. A tese que eu defendo no Expresso é que a NATO foi a resposta ocidental ao fiasco que foi para os aliados a Conferência de Yalta, onde o Stalin conseguiu um direito tácito de tomar conta de todos os territórios que a União Soviética conquistasse na contraofensiva até Berlim. O único que ele não conseguiu e queria foi a Grécia, porque o Churchill, não sei, porque talvez fosse da mesma compatriota de Lord Byron, tinha uma ligação especial à Grécia e tal, mas o Churchill ainda se meteu na Guerra Civil da Grécia. Ele tem um episódio muito engraçado em que aterra lá de avião, está tudo aos tiros, ele não pode sair para falar com ninguém e passa a noite inteira no avião e no dia seguinte de manhã vai-se embora, no aeroporto. Bom, foi uma escala técnica. Foi uma escala técnica. Mas isto para dizer que o Roosevelt estava muito doente, não tinha bem noção do que é que estava a fazer. Aliás, morreria meses depois. O Churchill, eu acho que estava mal preparado e o Stalin estava muito bem preparado e naquele momento era decisivo para chegar a Berlim, para aliviar o esforço de guerra dos aliados vindos do outro lado. E à conta disso ele conquistou o direito a ficar com a Europa, meia Europa, não é? Que o Churchill chamou depois a cortina de ferro. Quando os aliados se deram conta do que tinha acontecido, tiveram medo da Rússia, não é? Aliás, é célebre que o general Patton queria continuar a ofensiva depois de Berlim até Moscovo. E uma das razões que lhe disseram que não é que acharam que ele não conseguia derrotar os russos, o Exército Vermelho. Bom, faz-se então a NATO, em 1949, juntando tudo aquilo que era o mundo livre na Europa, mais os Estados Unidos e o Canadá. Juntaram-se em dois blocos, o de leste e o mais ocidental. Depois nasceu o Pacto de Varsóvia a seguir, não é? E o Pacto de Varsóvia é então uma resposta àquilo que foi a organização mais ao Ocidente. O Pacto de Varsóvia é uma resposta direta à NATO. A Rússia, que eu chamo-lhe Rússia, mas na altura era o RSS, União Soviética. Eles começam por pedir a adesão à NATO. Disse, não, nós também somos aliados, então ficamos de fora. E pronto, isso não, obviamente não foi concedido, porque eles eram o inimigo, não eram o aliado. E a Rússia então fez o Pacto de Varsóvia. Fechou Berlim, foi na altura do bloqueio de Berlim, e logo a seguir, um dos raros países que eles não tinham abocanhado imediatamente na contraofensiva para Berlim era a Checoslováquia, e eles promoveram lá um putsch militar e tomaram conta da Checoslováquia. Portanto, ficou fechada a cortina de ferro. A NATO e o Pacto de Varsóvia conviveram ainda durante largos anos, até que uma revolução pôs fim à antiga União Soviética e à Aliança de Leste. Mas a NATO sobreviveu até aos dias de hoje. O Miguel acha que o presidente russo convive mal com essa existência? Bom, primeiro, Paula, deixa-me dizer que a NATO teve uma vitória retumbante. Demorou 36 anos, mas no fim a União Soviética capitulou. Portanto, aquilo funcionou. Há uma data decisiva, que é uma reunião da NATO decisiva, em 1979. Eu, por acaso, estive lá como jornalista, ainda era estagiário, mas estive lá, em que Brezhnev tinha colocado os mísseis SS-20 na fronteira da Alemanha do lado de lá, da Alemanha Oriental. E gabou-se que era capaz de atingir todas as capitais da Europa em minutos, Lisboa incluída. E nessa altura houve uma reunião decisiva da NATO em Bruxelas para saber se respondiam ou não respondiam.
e responderam colocando os SS-20 e os Pershing II, que eram na altura os mísseis mais modernos que os Estados Unidos tinham, e aí Brezhnev acabou por sair, veio a seguir, já não me lembro quem, Ponomarev, acho eu, Andropov, e depois veio logo pouco depois Gorbachev. E é com ele que há aqui uma mudança significativa. Gorbachev percebe que a continuar a escalada de armamento com a NATO não só não ia a lado nenhum militarmente, como arruinava de vez a Rússia, e então capitulou. Deixamos então esta nossa viagem pela herança histórica para entrar nestes tempos difíceis com uma guerra a decorrer na Europa. Para grande parte dos países europeus, a NATO cresceu de importância a partir daí, desde a invasão russa na Ucrânia, mas essa não é a sua opinião. Acha que há aqui aliás, a Paula estava-me a perguntar antes como é que Putin via a NATO hoje, não é? Putin via a NATO como uma ameaça, só pode, e vê, além disso, o crescimento da NATO para as fronteiras da Rússia como uma quebra da promessa que lhe foi feita em 1991, que era, ele libertava todos os países do Pacto de Varsóvia, libertava inclusive países que faziam parte da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e em troca a fronteira ficava onde estava, ou seja, militarmente a Rússia recuava as suas tropas desde Berlim-Leste até Moscou, até a fronteira russa. E a NATO não se expandia, não preencheria o vazio. Isso foi-lhe prometido. Not an inch eastward, disse James Baker numa reunião do Conselho de Segurança Europeu. E é aí que Miguel acha que as coisas não corresponderam à promessa. É óbvio, quer dizer, a NATO não só... A NATO abocanhou 14 países que eram do Pacto de Varsóvia, passaram a ser países NATO. E já depois da guerra da Ucrânia, juntou-se a Suécia e a Finlândia, e eu lembro de ver o secretário-geral da NATO, o Stoltenberg, muito contente a dizer: temos mais 1000 quilómetros de fronteira com a Finlândia, com a Rússia, ou seja, mais 1000 quilómetros de tensão política, encostados ali. Portanto, eu acho que a minha tese, que eu quando digo no artigo, as pessoas dizem que o Putin tem o sonho de restaurar o Pacto de Varsóvia. Eu não acredito nisso. Não tem esse sonho, nem tem essa vocação, nem tem essa capacidade. Eu acho é que ele é um nostálgico do Império Russo da Catarina a Grande, que vem de trás. Ou seja, ele quereria restaurar a Rússia dos czares, não a Rússia dos sovietes. O que não significa que seja justificação, em qualquer caso, para esta invasão ou qualquer outra. Não, isto não significa de maneira nenhuma. Agora, para perceber aquelas coisas que para nós aparentemente são apenas disparates, ou desculpas de mau invasor, digamos assim, é preciso perceber, por exemplo, quando ele diz que a operação especial na Ucrânia destinava-se a exterminar os nazis e que a Ucrânia nem sequer tinha direito a ser independente, etc. Porque a Ucrânia é o berço da Rússia, historicamente, não é? Os russos vieram dali. Kiev foi a primeira capital, chamemos-lhe assim, do mundo russo. E por outro lado, de facto, havia lá nazis. Não só durante a Segunda Guerra, juntaram-se aos alemães. O maior extermínio de judeus fora de um campo de concentração, com a colaboração dos ucranianos, dá-se na Ucrânia. Babel Yar. E, por outro lado, aquela tropa especial que andava no Donbass eram de facto nazis. Eu lembro de quando começou a guerra, eu lembro de ver na SIC uma reportagem, já me lembro que era a jornalista que fazia, eu lembro que era uma jornalista, que estava junto dos voluntários ucranianos que estavam à espera do ataque russo. E no meio deles estavam-lhes a fazer formação militar uns tipos com a suástica na manga. E ela perguntou a uma das senhoras: porquê é que eles têm símbolo nazi? São malucos, não ligo, não tem importância. Mas de facto era um batalhão que depois Zelensky integrou. Pronto. Agora, resumindo, quando o Putin vê a tentativa da Ucrânia aderir à NATO, ele pensa: isto vai fechar o círculo. Eu fico completamente cercado, não é? Eu não posso consentir isto. Eu acho que ele subestimou a capacidade de reação da Europa e sobretudo a capacidade de resistência militar dos ucranianos, que tem sido notável. Entremos então na ligação portuguesa à NATO. Portugal foi um dos 12 países fundadores, mas o Miguel questiona o interesse em manter-se na organização e já nos vai explicar porquê. Eu primeiro queria perguntar-lhe que sentido faria uma decisão de saída, imagine-se, unilateral de Portugal, que nos deixaria isolados em relação aos nossos parceiros europeus. Paulo, isso jamais vai acontecer, eu não tenho ilusões. Quer dizer, jamais um governo português se atreverá a ter uma posição própria na NATO, na União Europeia, seja onde for. Nós vamos sempre atrás da manada. Por onde a manada mandar, nós vamos atrás. Isto é tradicional na nossa política externa. Agora, que sentido faria? Faria o seguinte: neste momento, a NATO e os Estados Unidos exigem-nos de 3,5% a 5% do PIB em despesas militares.
ao mesmo tempo que os Estados Unidos esmagam os parceiros europeus com tarifas e ao mesmo tempo que os Estados Unidos estão numa atitude que é vocês reforcem-se para defenderem vocês a Europa, porque nós interessa-nos é a China. E eventualmente a minha tese é que depois de nós nos reforçarmos eles vão pedir à NATO que lhes dê uma mãozinha na China se for necessário, como aconteceu no Afeganistão, fora do raio da ação da NATO, segundo o tratado. O que é que eu entendo? Eu entendo que a Europa deve ter a sua defesa própria. Portugal deve fazer parte dela, mas não vale a pena continuar a integrá-la na NATO porque nós estamos ao sabor dos humores de um presidente americano, de uma administração americana, da vontade do Congresso americano. Este é maluco, mas a seguir, se vier o Vance, ainda é pior, não é? E, portanto, se nós queremos, de facto, encarar o problema seriamente, deixamos de contar com os Estados Unidos e passamos a contar apenas com as forças europeias. Ponto número 1. Ponto número 2. Partindo do princípio que é verdade que há uma ameaça de Putin na Europa, que ele quer invadir a Europa toda, coisa em que eu não acredito minimamente. E oxalá não esteja enganado. Mas se quer levar a sério a ameaça, as forças que a Europa dispõe atualmente, exceto em ogivas nucleares, onde a Rússia está à frente até dos Estados Unidos, são superiores às forças russas. Mesmo antes da guerra da Ucrânia já eram. Muito mais agora, onde os ucranianos têm que pedir ajuda aos norte-coreanos para combater, por exemplo. A Europa tem mais tanques, tem mais aviões, tem mais infantaria, tem mais canhões, tem mais mísseis e tem mais soldados. Tem tudo isso a mais. Em relação a Portugal, o que é que eu acho? Quando se pede um esforço uniforme, 3,5% do PIB para a defesa europeia, eu digo, não, isto deve ser em função do perigo que cada um acha que enfrenta. Porque nós não temos o mesmo perigo que tem a Lituânia, por exemplo. Mas isso não é e nós não somos tão ricos como é a Alemanha. Ao nível dos parceiros, se pensarmos assim, ou seja, nós estamos mais distantes do conflito, temos menos interesse na sua intervenção? Paula, é assim, parceiros ainda não há, porque o que eu defendo é acaba a NATO e faz outra organização. Era isso que eu queria perguntar, europeia. Era para conviverem ou uma substitui a outra? Uma substitui a outra, na sua opinião? Nós não podemos estar na NATO. Eu não quero estar sob o comando americano, militar e político, para defender a Europa. Acho que isso acabou. Eles próprios tiveram a iniciativa a dizer que acabava, não é? E eu acho que eles nos querem que a gente compre mais armas, primeiro porque é um grande negócio para a indústria de armamento americano e segundo porque contarão connosco se for necessário uma ajuda na Ásia. Portanto, mas nós não contamos com a ajuda deles na Europa. Foi o que o Trump disse. Agora dizem que não disse, que não disse, mas pronto. Eu acho que sim, que esta é a atitude nova deles. De qualquer maneira, eu acho que os Estados Unidos têm razão numa coisa quando dizem a Europa não gastou o suficiente até aqui a defender-se, confiou sempre em nós. É verdade, embora os Estados Unidos como superpotência mundial ao nível da Rússia tivessem que defender um campo de batalha provável que era a Europa. Portanto, a NATO não existe só para a defesa da Europa e dos europeus, mas também dos interesses estratégicos dos Estados Unidos. A partir daqui, a coisa muda de figura. E eu acho que devemos ter uma organização de defesa europeia. Não precisa de 800 mil milhões de euros, como diz a senhora von der Leyen, e o esforço deve ser repartido na proporção da ameaça que cada um tem e da riqueza que cada um tem. Porque 3,5% do PIB português não é o mesmo que 3,5% do PIB alemão. Não só em termos de valores, mas em termos de dano económico que isso causa a ambos os países. Taxa de esforço, não é? Para os países. Exatamente. Não é? O Miguel acha que há alguma hipótese dos líderes europeus virem a pensar da forma como está a propor, substituir a NATO por uma organização diferente? Já se falou nessa possibilidade de haver uma organização, mas que vivia em paralelo. Havia um cenário onde isso pudesse acontecer? Uma troca? Paulo, é assim, por vontade deles, não. O único cenário em que eu vejo que isso pode acontecer é se o caminho para a absoluta loucura do Donald Trump continuar a ser percorrido e se ele se extremar, por exemplo, se a guerra das tarifas se tornar insustentável para a Europa, se a política externa deles se tornar insustentável, se as exigências deles se tornarem insustentável, se aquela atitude dele que é eu quero, eu posso e eu mando se tornar verdadeiramente insuportável de seguir. Nessa altura eu acho que os líderes europeus terão que pensar, e se calhar pensarão numa alternativa. Infelizmente, como eu já escrevi várias vezes do Expresso, eu acho que esta é a pior geração de líderes europeus de que eu me lembro. Portanto, ficará provavelmente... Eu acho que nós vamos ficar em coisa nenhuma, Paulo, eu acho que nós ficamos em coisa nenhuma, não é? Ele avança com 20% de taxas sobre os europeus e os europeus dizem respondemos quarta-feira, não, respondemos sexta-feira, não, primeiro vamos negociar. Ok, agora aqui vão umas sançõezinhas, vamos pôr sanção sobre
o que era? Pastilhas elásticas, vamos pôr sanções sobre não sei o quê, quer dizer, coisas completamente ridículas. A primeira leva de sanções que a Europa aprovou agora de tarifas aos Estados Unidos, quarta-feira, representava 22 mil milhões de euros de exportações dos Estados Unidos. As que eles nos aplicaram representa 380 mil milhões. Portanto, veja-se quão débil é a nossa... Quer dizer, estão-nos a atacar com um canhão e a gente responde com mata-moscas. A ver se afastamos a mosca, não é? E se saíssemos da NATO, é o repto ao estilo de uma reflexão que nos deixa Miguel Sousa Tavares esta semana, seguimos em frente para o improviso. Falámos da defesa europeia e, no fundo, de geoestratégia política internacional. O tema não pode ser mais atual e junta-se a outros, como as questões comerciais de que acabámos de falar. Por exemplo, nesta nova ordem mundial protagonizada por Trump, como é que acha que internamente estamos a acompanhar o assunto? Em termos de debates e de pré-campanha e até da campanha que aí vem, acredita que os políticos vão trazer o tema para debate? Vão olhar com atenção para estes assuntos ou não? Para minha surpresa, eu acho que tem sido trazido, por exemplo, o debate entre o PCP e o LIVRE. O Rui Tavares puxou o tema e o Paulo Raimundo acompanhou, não fugiu. Acho que é um tema incontornável, porque o que está em cima da mesa é dinheiro. Bem engraçado. Uma sondagem, eu creio que foi do Expresso mesmo, que o sexto tema que preocupava mais os portugueses era segurança e defesa. Mas os portugueses ainda não perceberam. A segurança e defesa não é só isso. É subir os preços tudo, da gasolina, dos supermercados, tudo. Se nós tivermos que gastar 3% do PIB, são 10 mil milhões de euros. Tem impactos, naturalmente. Se forem 5%, como os Estados Unidos querem, são 14 mil milhões, é o PRR, praticamente. Quer dizer, portanto, isto tem que vir de algum lado, não é? Vai-nos doer no bolso. Não é só uma questão de termos ou não termos medo de que há uma ameaça russa, é uma questão das consequências para nos prepararmos para essa suposta invasão, nos ia doer no bolso. Portanto, este tema é de discussão obrigatória. Eu devo dizer a propósito ou a despropósito que eu acho que os debates são muito importantes. Sobretudo nesta campanha, onde não mudou grandemente a ideologia dos partidos no espaço de um ano, é importante ver o que é que mudou nos seus programas. Eu acho que há uma espécie de snobismo que é de dizer que os debates não me interessam nada, que aquilo é só um espetáculo televisivo, etc. Eu não concordo com isso. É verdade que nós temos uma grande massa de portugueses que são completamente leais em termos partidários, quer dizer, tem uma relação com um partido como se tem com um clube de futebol. É do PSD, como é do Benfica, nunca mais muda de clube na vida, pronto. Agora, há uma massa flutuante que nós sabemos que é a maioria, diria eu. Não sei se é a maioria, mas que é uma massa determinante para decidir se governa à direita ou se governa ao centro-esquerda. E isso passa muito pelos debates, não só por ouvir as propostas e a capacidade de se expor, mas por analisar a personalidade dos líderes que estão a disputar as eleições. E é muito bom ver isso num debate. Se me dizem os debates não servem para nada, até o que é que serve? Serão os comícios? Serão os programas políticos que ninguém jamais leu? É isso que eu ia perguntar. É mais importante assistir com atenção aos debates ou à campanha eleitoral? Os debates, como é óbvio. O que é que uma arruada esclarece? A quem é que pode esclarecer uma arruada ou uma ida à Praça de Matosinhos, eu diria que é a própria ao Mercado da Ribeira? Mais do que à população em geral, não é? Quando muito é um reflexo daquilo que a própria campanha pode estar a sentir na estrada. Sim, isso pode ser. Agora, quer dizer, nós sabemos que isso também se falseia e eu acho que eles às vezes não só falseiam como se deixam enganar eles próprios, porque depende da mobilização das juventudes partidárias em grande parte, e não só que uma arruada tenha sucesso ou não. Portanto, se a mobilização for boa e eles vão a descer a Rua de Santa Catarina no Porto, está imensa gente, o líder do partido convence que vai ganhar as eleições por causa daquilo. Mas, no fundo, é uma questão de backstage, não é? De ver quem é que se mexeu para fazer aquela arruada ter condições. Portanto, para mim, os debates são absolutamente essenciais. E, portanto, as suas perspectivas para estes debates são positivas e otimistas. Desde que, 1, se discuta a questão da defesa. 2, se discuta a questão da imigração a sério. 3, se discuta a questão da saúde, o que é que há para fazer no Serviço Nacional de Saúde, e não me venham dizer que é mais dinheiro, mais médicos e mais enfermeiros. Tudo isso nós já lá pusemos. Para mim é uma questão de organização. Número 4, o que é que se faz, isto está ligado com os imigrantes, em relação ao inverno demográfico dos portugueses.
Eu devo lhe dizer, Paula, eu não acredito no número que a AIMA lançou cá para fora, que temos 1,5 milhão de imigrantes. Pura e simplesmente não acredito. Acha que peca por excesso ou por defeito? Completamente. Quer dizer, isso significaria que, por exemplo, nos últimos 2 anos houve mais de 300 mil imigrantes. Nós sabemos que eles não têm onde ficar, por mais que estejam acantonados, e às vezes estão aos 20 por sala, não é? Ou em contentores, ou naquelas pensões manhosas. 300 mil a mais em 2 anos. E já com 1.200.000 atrás, nós tínhamos que ter centenas de milhares de pessoas a dormir na rua. Isso não existe. É mentira. Eu acho Como é que os números da AIMA... então estes números? Não faço ideia. Não quero fazer especulação política nem nada. Agora, eu acho que um país que tem tanto problema com as estatísticas, acho notável que se tenha chegado a isto, e que o ministro Pedro Duarte tenha anunciado 15 dias antes que íamos ficar muito surpreendidos com os números de imigração. Quer dizer, que ele já os conhecia, não é? Ou já os adivinhava ou já os pretendia, das 3 uma. Eu não acredito num 1,5 milhão de imigrantes. Seria 10% da nossa população, que seria quase impensável. De repente passamos dos países com menos percentagem de imigrantes para um dos países com mais percentagem de imigrantes. Não. Fica a sua dúvida. E assim concluímos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, com o autor ao vivo no nosso estúdio, o que muito agradecemos. E se saíssemos da NATO... É um prazer. Para nós também. Se saíssemos da NATO, a pergunta para uma reflexão que foi mais além, como ouvimos, a sonorização e edição está a cargo do João Martins. Para a semana já sabe que regressamos com um novo olhar para a atualidade.